Olá, meus amigos do canal Pílulas do ECA. Tudo bem com você? Hoje eu quero tratar sobre um assunto que vem sendo motivo de debate, até muitas vezes acalorado, entre os conselheiros tutelares, entre nós, formadores do público que trabalha com a infância e juventude. Mas, primeiramente, eu preciso dizer o seguinte: eu nutro pelos meus amigos formadores um respeito, uma admiração, um carinho até em muitos casos, mas nós precisamos trazer aquilo que nós também entendemos. Mesmo que isso faça discordância ou um contraponto a quem quer que seja. Até porque, geralmente, quando nós temos algo a dizer, nós o fazemos. Inclusive, pessoalmente, para aquele que vai ter a ideia contraditada, tá ok? Eu faço questão de dizer isso para vocês, mas infelizmente, na noite de ontem, me deparei com uma informação um tanto quanto destoante daquilo que a legislação apregoa. Vejam bem, o processo de escolha dos conselheiros tutelares está próximo do seu início e, ao mesmo tempo, está próxima também a entrada em vigor de uma legislação que pode tornar ilimitada as reconduções dos conselheiros tutelares. Preciso pontuar, em segundo momento, que uma coisa é processo de escolha e outra coisa é recondução ilimitada. Se a gente misturar isso, pode acarretar inúmeros problemas e dificuldades para os municípios. Então eu não quero tratar da questão da recondução limitada, porque vocês já sabem que eu sou totalmente contrário a essa ideia. Principalmente pelo espírito do Estatuto da Criança e Adolescente, que nos traz essa rotatividade como uma forma de oxigenar os atores do sistema de garantia de direito, os próprios conselhos tutelares, não engessando os conselhos tutelares em cima de membros que estão ali já adoentados pela vivência com a violência que nós vemos todos os dias. Então eu quero trazer a conversa para a questão do processo de escolha. Trazer a legalidade e não apenas uma opinião sobre o assunto, tentando coadunar a minha opinião para fazer valer e garantir que a recondução ilimitada valha forçadamente para todos os conselheiros tutelares. Nós temos no país legislação que trata do assunto, e talvez ela não tenha sido observada, e talvez essa simples inobservância fez com que os colegas caíssem nessa discordância, ou nesse destempero de ideias. A gente precisa ter o cuidado e a responsabilidade de fazer uma análise ampla, sistêmica, do que algumas informações podem fazer a longo prazo. Primeiro que nós não temos bola de cristal para prever que a lei vai passar rápido ou demorado. Dizer em porcentagem que isso vai acontecer é temerário. Mas eu também acredito que ela passe. Mas não acredito que a lei da recondução vá passar rápido assim. Portanto, a gente tem que ver o que está valendo agora, o que está em vigência. Se o edital for construído em cima de uma lei em vigência, ele não pode ser alterado por uma lei posterior, mesmo que essa lei seja uma lei geral. É o que nos diz, aí eu vou precisar ler, e eu peço licença a vocês que estão nos ouvindo,
vou precisar ler a Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro. Vamos lá? Decreto-Lei 4657 de 42, que trata da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, ou às Normas do Direito Civil Brasileiro. Artigo 6º, meus amigos. Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Ou seja, eu tenho uma lei em vigor. O Estatuto da Criança e Adolescente fala em uma única recondução. E aí eu preciso dizer para vocês o que é ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. E a própria lei diz isso para a gente. Olha só. Reputa-se ato jurídico perfeito já consumado, segundo a lei vigente ao tempo em que ela se efetuou. Ponto. Ou então ao tempo em que ela se concretizou. Então vou repetir. Reputa-se ato jurídico perfeito e já consumado, segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou. O que isso quer dizer, pessoal? Que um edital feito com base numa lei anterior tem validade, ela é um ato jurídico perfeito. Então não há que se falar que uma lei posterior venha modificar um ato jurídico perfeito. Temo que isso não foi observado. O que mais? Considera-se adquiridos os direitos, assim os direitos em que o titular ou alguém que por ele possa exercer, como aqueles cujo começo do exercício tenha termo prefixo ou uma condição pré-estabelecida e inalterável. Pessoal, o que significa então direito adquirido? Em poucas palavras, porque isso dá livro, direito adquirido é aquilo que está posto. Porque a hora que um edital é lançado, ele coloca as condições para todos participarem. E aqueles que já estão participando não têm direito? Se vier uma lei posterior, vai atingir o direito de quem já está na concorrência. Nós vamos mexer com aqueles que estão querendo entrar. Por que esses que estão querendo entrar são melhores ou piores que nós que estamos há mais tempo? Quem garante isso? É claro que nós vamos perder bons quadros se a recondução limitada não passar. É óbvio. Sinto por isso. Mas aqui eu quero dizer para vocês o seguinte. Eu, Giovanni Borges, prefiro, e aqui eu falo pela empresa Pílulas do ECA, porque eu tenho certeza que a Ana Paula concorda comigo. Aliás, não colocaria esse vídeo se ela não concordasse. Então é o seguinte, eu não posso deixar de observar que também podemos receber bons quadros. Então eu prefiro, pessoal, repetindo, primar por um processo de escolha liso, coeso e concreto do que um processo de escolha judicializado. Nós precisamos ter a responsabilidade com os municípios, com os conselheiros de direito, com as prefeituras, com os conselheiros tutelares, com os candidatos a conselho tutelar que ainda não são conselheiros, de ter um processo mais desburocratizado e mais desjudicializado possível. Mas sinto que no afã de fazer com que seja garantida a recondução ilimitada, nós tenhamos deixado de lado o órgão conselho tutelar
para pensar exclusivamente no conselheiro tutelar. O órgão é permanente, mas o conselheiro não. Vamos pensar sobre isso. Faço um apelo para a gente pensar no órgão conselho tutelar, ao invés de pensar no conselheiro tutelar. Seria hipocrisia minha dizer que não seria bom para mim uma recondução ilimitada? Seria. Mas eu estou abrindo mão de pensar em mim, naquilo que seria bom para mim, enquanto pessoa, para pensar no órgão conselho tutelar, porque é o órgão que garante direito, não é a figura de um conselheiro. Por isso que eu penso que o órgão precisa ser fortalecido, porque ao seu reboque o conselheiro também será fortalecido, não ao contrário. Tá bom? Por fim, eu quero falar da terceira coisa que tem efeito imediato, que tem que ser respeitada, que é a coisa julgada. O parágrafo 3º do artigo 6º da lei que a gente está comentando diz pra gente o seguinte: chama-se coisa julgada ou caso julgado a decisão judicial de que não caiba recurso. Então, já é algo que já está consolidado na jurisprudência. Pessoal, não sou o dono da verdade, não quero fazer da minha opinião, inclusive opinião jurídica, uma verdade absoluta. Só estou pedindo reflexão sobre aquilo que existe lei. Porque no campo das ideias a gente pode debater tudo. Mas eu tenho legislação apontando um caminho. E a gente não pode contrariar legislação. Principalmente quando essa legislação está consolidada, quando ela é um ato jurídico perfeito. Minhas desculpas, minhas sinceras desculpas àqueles que acreditam que eu não sou pelo conselheiro tutelar, simplesmente pelo fato de ser contra a recondução ilimitada. Pelo contrário, eu sou a favor da criança que vai ter um bom conselho tutelar se tivermos um bom processo de escolha e que permita a escolha popular daqueles que tenham um bom perfil para ser conselheiros tutelares. É por isso que eu prezo e é por isso que nós, Pílulas do ECAS, vamos trabalhar. Um abraço a todos. Aqueles que, porventura, não estão cadastrados, se inscrevam no canal, participem dos nossos debates, dos nossos diálogos e venham conhecer a família Pílulas do ECA. Um abraço e até a próxima.